Pessoal, então sejam bem-vindos ao segundo minicurso de xadrez do grupo GetEsa. Nós vamos apresentar o grupo aqui também, então sejam todos muito bem-vindos para esse novo encontro, né? Nós realizamos mais ou menos no começo da quarentena, e agora estamos aproveitando que as atividades são remotas para a gente conseguir fazer um formato diferente, utilizando a tecnologia também a nosso favor, né? Então, essa gravação, esse minicurso está sendo gravado, alguém se opõe a algum detalhe, a gente vai publicar nos canais do YouTube também do grupo. Nós vamos começar, pessoal, mostrando exatamente isso. Então, já para facilitar vocês, quem está sem áudio, igual a Renata comentou também, tentem sair da reunião e entrar novamente, que as pessoas devem conectar com o áudio, pessoal. Assim que conecta com o áudio, vocês vão estar aptos a falar e a ouvir também o que está sendo falado. Ok. Antes da gente começar, pessoal, primeira parte importante aqui é explicar um pouquinho do grupo, do GetEsa. É o grupo da Engenharia Ambiental e Sanitária, da UFJF, um curso relativamente recente, mas que está sempre ativo nas redes sociais, nas atividades não só da área ambiental, como também de todos os segmentos e que atua em ensino, pesquisa e extensão. A gente vai detalhar um pouquinho mais também do grupo agora e no final também do nosso encontro, e agradecer também ao apoio do Sistema X, Xadrez Escolar, e da Liga Regional Mata Vertentes, então auxiliando também com a plataforma que todo mundo teve acesso, né, igual receber as instruções por e-mail. Pessoal, então o grupo de educação tutorial, o grupo GetEsa, ele é um grupo de 2011, fundado em 2011, que realiza, igual a gente comentou, atividades de ensino, pesquisa e extensão, não só na área ambiental, obviamente, principalmente devido ao curso, né, mas também de vários segmentos que atuam também nas atividades do dia a dia, que muitas pessoas têm acesso, então a gente consegue estar falando com o público em geral, com escolas, com crianças, isso é muito importante para levar essa conscientização ambiental e também levar ensinamentos não só técnicos, né, mas também práticos do dia a dia para melhorar a sustentabilidade da população, né? Então, para a gente começar, pessoal, essa oficina surgiu em 2019. A oficina foi feita de forma presencial, né? Na época tínhamos essa oportunidade, né? Então a gente realizou ela de forma presencial apenas para os integrantes do grupo. E aí, com essa questão da pandemia, a gente aproveitou a oportunidade para tentar realizar ela online. Fizemos em maio o primeiro minicurso e agora estamos fazendo o segundo. Pessoal, quem às vezes teve alguma dificuldade para entrar, tenta pelo celular. Pelo celular é mais garantido, é só fazer o download do aplicativo no Play Store, do aplicativo do Zoom, e aí conectar a reunião também. E vocês vão ter que conectar com o áudio, não precisa, obviamente, da câmera, se conectem com o áudio que vocês vão conseguir ouvir e falar. E aí, pessoal, nós realizamos, então, em maio, o nosso primeiro encontro online, né, cujo objetivo foi introduzir o movimento das peças. Nossa ideia era a parte bem inicial, é voltado para o público iniciante, que está iniciando no meio do xadrez. Muita gente considera um jogo difícil, considera um jogo assim, que precisa... O pessoal fala, não, só para pessoa inteligente. Isso é completamente um mito, né? É um jogo de fácil acesso, é simples de aprender, a gente vai, no começo, acostumando como as peças se movem, quais são os detalhes, e aí, devagarzinho, a gente consegue ir evoluindo também. Então, feita essa introdução, a gente reforça só a parte do xadrez como esporte, pessoal. O xadrez, ele tem muitas funções, ele é abordado de vários segmentos, né? Ele auxilia na questão principalmente com idosos, tratamento de Alzheimer, de doenças ligadas à atividade do cérebro, né? E muito importante também quanto à questão de escola, de estimular a competição esportiva, né? Ele é considerado um esporte, existem Olimpíadas de xadrez, são Olimpíadas realizadas paralelas à Olimpíada principal, né, que todos conhecemos, mas que reúnem quase 200 países também, tem uma ampla adesão também à participação, e ele é muito utilizado como uma ferramenta pedagógica. A gente usa muito desses recursos pedagógicos e vamos falar deles também para poder relacionar e ajudar a gente a entender essa questão inicial. É questão, igual nós comentamos, de acostumar os movimentos, com os termos, e rapidinho a gente já está praticando e se enturmando, né? Antes da gente começar, pessoal, caso alguém tenha
mais algum comentário, alguma dúvida, ao final da palestra a gente vai passar o link para o certificado, para o feedback, o link do formulário, né? Quem quiser preencher para poder dar o feedback e ganhar o certificado também, fica à vontade. Aproveitando, pessoal, antes da gente iniciar exatamente na parte do xadrez, eu queria apresentar para vocês 3 canais aqui do YouTube. O primeiro deles, e mais importante, é o canal do grupo GetEsa. Então, quem ainda não teve a oportunidade de seguir, pessoal, pode seguir, tem todas as atividades, pode entrar, trabalha com, igual a gente comentou, com ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês conseguem curtir, se inscrever no canal e estar por dentro, ativar as notificações de todos os materiais que são colocados. Então, esse mini curso vai estar no canal também. Para todas as outras atividades, está sempre tendo postagens e aqui vocês conseguem estar acompanhando os eventos também. Nós vamos comentar um pouquinho mais. Licença, desculpa. É só porque a Renata tá aqui falando no chat que ela continua sem som. Parece que ela já tentou sair e entrar. Aí eu não sei se você sabe de alguma coisa, se tem alguma dica a mais. Porque eu acho que você não estava olhando o chat, né? Não, obrigado, Marina, pelo comentário. Eu não sei se a Renata está pelo celular, ela não deve estar ouvindo a gente, possivelmente, né? Mas se ela, pelo celular, Renata, vamos ver se ela vai responder alguma coisa aqui para a gente. Pelo aplicativo do celular, realmente facilita, caso às vezes o computador não esteja acessando, né? Vamos ver se ela responde, comenta aqui, que a gente vai ajudando com o objetivo dela estar junto com a gente também. Pessoal, outro detalhe também, completando, são os canais do Sistema X de Xadrez Escolar, que forneceu e nos apoiou aí bastante com a questão pedagógica, com os materiais e com a plataforma que a gente vai apresentar também, e com os professores Leandro e Eli, e também com a Liga Regional de Xadrez, que nos auxiliou aqui também com a questão do Zoom e dos eventos que acontecem em toda a região. Agora os eventos estão sendo online, mas xadrez é um dos poucos esportes que consegue manter a atividade online. E como curiosidade, pessoal, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de acompanhar, de ficar sabendo, o único esporte que manteve a Olimpíada nesse ano de 2020 foi o xadrez. A Olimpíada foi online, aconteceu mês passado. Tivemos uma representante juiz-forano no feminino, a mestre nacional Isabela Conte, que participou, representou o Brasil também. Então, tivemos quase 150 países participando de forma remota, né, online, mas das Olimpíadas que o xadrez permite isso, a gente vai apresentar um pouco dessas ferramentas também que facilita para a gente estar aprendendo, né? Pessoal, então, primeiro ponto, enquanto a gente aguarda mais alguém tiver alguma dúvida, a gente pode comunicar pelo chat, o nosso objetivo é uma conversa, um bate-papo que a gente vai interagindo, quem tem alguma dúvida que já viu esses conceitos, se tem dúvida do de algum ponto específico, quem às vezes ainda não aprendeu e não entender, pode comentar que o nosso objetivo é justamente isso, para ficar bem entendido, né? Primeiro ponto, pessoal, todo mundo aqui teve acesso à plataforma. Vocês receberam um e-mail, quem se inscreveu recebeu um e-mail com o acesso à plataforma. Vocês podem acessar, nós vamos mostrar o que tem na plataforma. A plataforma tem um material que foi dado no primeiro minicurso e agora nesse também. Então, quem ainda não teve oportunidade de assistir, não pôde assistir ao vivo, tenta assistir novamente, está nos canais do YouTube. Vocês podem rever, para quem ainda não está tão familiarizado com o jogo, para ver a questão do movimento certinho das peças e ter essa explicação. A gente fez um minicurso só para isso. Então, o de hoje a gente vai partir desse pressuposto e vamos caminhando nesse sentido, né, pessoal? Nós vamos fazer uma rápida revisão, que é o nosso objetivo hoje, uma rápida revisão dos movimentos, e vamos falar de tópicos interessantes. São tópicos já que completam a regra do xadrez, né? Que são os movimentos especiais, são movimentos diferentes daqueles tradicionais que são permitidos pela regra e a gente precisa entender para... isso faz parte, né, da complexidade e da beleza também do xadrez. E também entender um pouco do cheque e do checkmate, o que seria essa diferença e qual que é o objetivo, como é que a gente entende e melhora isso, né? Então, primeiro ponto, pessoal, a gente volta naquela parte do como se joga, né? Muitos aqui a gente já conhece, já sabe que sabe jogar, sabe mexer, sabe as regras, então a gente, uma boa revisão. Quem está vindo pela primeira vez, então, sejam bem-vindos também para aprender a parte inicial, né? A primeira parte é a parte do tabuleiro. O que seria tabuleiro, pessoal? É um quadrado de 8 por 8. Então, 8 casas horizontal, 8 na vertical, 64 casas no total. O tabuleiro sempre é disposto com a casa branca do lado direito, onde estamos passando o mouse aqui. Esse que é o objetivo. Então, é a posição correta do tabuleiro e as peças são montadas, não vamos ver a posição inicial. Antes da gente ver a posição inicial, pessoal, vamos entender quais são as peças, né? Quem são os personagens dessa história, né? Primeiro nós temos um rei para cada exército, né? Das brancas e das pretas, uma dama
2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. As posições, nós vamos comentar de cada uma delas e ver como é montada a posição inicial. Primeira delas, pessoal, isso relembrando, nós comentamos que foi falado no primeiro minicurso. Então, nós vamos passar de uma forma um pouco mais rápida. Quem não assistiu, não teve oportunidade, não se preocupa. Pode perguntar, fica à vontade, e depois pode rever. Está nos canais do YouTube também, o material que vocês vão ver, o minicurso apenas disso, detalhando cada uma das peças e dos movimentos, né? O primeiro deles, pessoal, são os peões. Os peões nós temos 8 para o branco, 8 para o preto. São consideradas as peças mais frágeis por ter um movimento limitado, mas são muito perigosas, justamente por serem frágeis. Então, elas conseguem atacar peças tecnicamente mais importantes, né? E isso faz o nosso adversário, ou a gente mesmo, parar o que a gente está fazendo para proteger uma peça maior, uma dama, uma torre, que tem maior alcance. Então, a gente não pode perder uma dama numa torre para um peão. Nós temos uma dama só e 8 peões. Então, se um dos peões do adversário ataca a nossa dama, a gente vai ter que parar o que a gente está fazendo para socorrer, defender, capturar, fazer alguma coisa para impedir que a gente perca uma peça de maior valor. Os peões, pessoal, eles se movem sempre para frente. Então, igual está na setinha verde aqui, sempre para frente de uma em uma casa. Capturam sempre na diagonal, nas setas amarelas. Então, esse que é o objetivo. Capturam sempre na diagonal. Apenas no primeiro movimento, pessoal, nós vamos ver a posição inicial. No primeiro movimento de cada peão, igual a gente falou no último minicurso, os peões podem mover 2 casas para frente. Então, esse é outro detalhe importante. Então, quem ainda não teve essa familiaridade, no primeiro lance de cada peão, apenas no primeiro, ele ainda tem muita energia, ele pode dar um salto maior 2 casas. Depois o peão cansa um pouquinho e vai de uma em uma. O rei, pessoal. O rei é a parte mais importante, né? Figura simbólica, e é o nosso objetivo. Isso vai estar relacionado ao que a gente vai comentar de cheque e checkmate. O rei, ele é, sem dúvida, o papel, né, o protagonista, né, dessa batalha, e a gente precisa estar atento ao nosso rei, para ele estar seguro, e a gente tem que estar sempre focando no rei adversário. O objetivo do xadrez é dar o checkmate. O checkmate é quando o rei adversário, nós vamos falar isso, o rei não tem para onde ir. Ele está sendo atacado, não tem o que fazer, não tem como defender. A partida automaticamente encerra. Um ponto importante, pessoal, quem está começando, já ouviu muitas expressões, eu vou capturar o seu rei. Pessoal, isso é um erro absurdo. Não de forma alguma. É muito comum esse erro, mas é uma coisa que a gente trabalha muito na questão pedagógica, quando vem com crianças também e com pessoas que estão iniciando. Isso é uma coisa que é completamente normal. A gente captura todas as peças do adversário, mas o rei não se captura. O objetivo nosso é cercar o rei e atacar ele, e ele não tem o que fazer. E o jogo encerra, que é o que a gente chama de checkmate. Então, nós vamos explicar isso mais à frente também. Esse é o movimento do rei, a peça do rei, e o movimento dele. O rei, ele já é um senhor um pouco mais idoso. Então, ele vai com a sua bengalinha de casa em casa. Pode mover em qualquer direção, porque ele é o mais poderoso, mas ele só pode ir de uma casa em uma casa. Então, para qualquer lado, uma casa por vez. A torre, pessoal, as torres, elas são peças poderosas, são peças importantes. Elas movem-se em vertical e horizontal. Quantas casas desejar, sempre na vertical ou na horizontal. Então, elas formam essa posição de cruz, né, de Cristo, que a gente chama, tanto quantas casas quiserem, na vertical e na horizontal. Observem, pessoal, que todas as peças não pulam umas às outras. Apenas o cavalo que tem essa habilidade. Nós vamos comentar do cavalo. Então, a torre, ela vai até onde ela puder. Se tiver uma outra peça do seu próprio exército ou do adversário, a gente vai ter que parar por ali. Mas ela move, podendo, quantas casas quiser, na direção vertical e horizontal. O bispo, pessoal, ele move-se já na diagonal. Então, quantas casas desejar também, na diagonal, sempre na diagonal. Nós temos um bispo de casa branca e um bispo de casa preta. Então, um bispo só vai mover na casa branca, que é esse que está aqui na imagem, e outro só vai mover na casa preta. Então, nós temos esse ponto, por isso que nós temos 2 bispos, um controlando as brancas e outras casas pretas. A dama, pessoal. A dama é considerada uma das peças mais importantes, obviamente. O rei é o foco do jogo, mas a dama ela tem a peça mais poderosa, porque ela tem o maior alcance, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, a dama ela tem um movimento, ela reúne o movimento da torre e do bispo. Então, observe essa dama, por exemplo, aqui na imagem. Ela consegue se mover quantas casas quiser na horizontal, onde nós estamos aqui com o mouse, na vertical e nas diagonais. Então, essa dama ela faz a função da torre e do bispo. Então, ela faz a função da torre vertical e horizontal e faz a função do bispo nas diagonais. Por isso que nós temos uma dama só. Nós temos que valorizar essa dama, que é uma peça muito importante. E para fechar o cavalo. O cavalo ele tem um movimento mais peculiar, né? Ele é uma peça de alcance curto, mas ele ataca em várias direções. Ele tem uma habilidade única de poder pular
peça. Então, isso é um ponto importantíssimo. O cavalo consegue pular as outras peças. Então, isso é uma peculiaridade dele que torna ele interessante para muitos tipos de posição. Ele é um ótimo defensor do rei, a gente utiliza isso bastante, né? Do cavalo ser o melhor amigo do rei. Mas como é que a gente entende o movimento do cavalo, pessoal? O movimento do cavalo, basicamente, é no formato de 1, 2 e vira. Então, sempre que a gente tiver o cavalo, como é que a gente faz para saber para onde ele vai mover? 1, 2 e vira. Observe esse cavalo branco aqui. O que a gente faz? Observe o mouse, hein? 1, 2 e vira. Para o outro lado, 1, 2 e vira. Então, a gente consegue fazer o cavalo sempre com essas movimentações. As casas marcadas são as casas possíveis que o cavalo pode ir, sempre nesse formato. 1, 2 e vira. A mesma coisa para o cavalo preto aqui, que está mais no canto, tem menos possibilidade, mas 1, 2 e vira. Ele sempre segue esse modelo, que é a forma mais pedagógica, assim, mais didática para a gente ensinar o movimento do cavalo. Agora, pessoal, observa um cavalo no meio do tabuleiro. Esse é o raio de ação do cavalo. Ele tem um alcance curto, mas ele ataca várias direções e ele pode pular a peça. Então, isso é uma característica que torna ele diferente, né? Essa é a posição inicial. E todos esses temas, pessoal, nós estamos passando um pouco mais de velocidade, que isso foram os temas abordados no primeiro minicurso. Então, repito para quem está chegando agora também, quem não teve a oportunidade de assistir, pode assistir novamente, poder rever todos esses detalhes, essas peculiaridades aí dos movimentos, né? Pessoal, essa é a posição, então, inicial. Posição inicial, nós temos 8 peões, sempre aqui na segunda fileira do branco e na segunda fileira do preto, no caso a sétima, e a montagem das peças, as torres no canto, depois os cavalos ao lado das torres, os bispos, e agora o rei e a dama centralizado. A dama branca, como a pessoa que se cuida, gosta de combinar o quê? O vestido dela com a casa. Então, dama branca tem um vestido branco, fica na casa branca. Dama preta, casa preta. Então, essa é a posição inicial da dama dama branca e da dama preta. Obviamente, o rei fica onde sobrou, fica acompanhando a dama ali do lado do rei branco e do lado da dama branca e da dama preta ficam os reis. Essa é a posição inicial. Então, feito isso, pessoal, a gente já pode começar a jogar. Agora nós vamos focar nos movimentos especiais, que é o nosso foco aqui também no nosso minicurso. Qual que é o nosso objetivo, pessoal? Excelente, pessoal. O nosso objetivo é que a gente entenda os movimentos especiais. E esses movimentos que a gente falou agora, gente, são os movimentos básicos, os movimentos padrão, que 90% das partidas, dos lances, né, vão seguir esses movimentos. Mas tem alguns movimentos especiais que têm alguns objetivos maiores. Isso é importantíssimo para a gente lapidar e entender, porque isso faz parte da regra e isso ajuda bastante. Nós temos 3 movimentos especiais, pessoal. O primeiro deles é com o rei. Lembra que o foco do xadrez é o rei. Então, a gente foca sempre no rei. Então, o primeiro deles é com o rei e os outros 2 são com os peões. Os peões, nós temos muitos peões, mas eles, embora tenham um movimento devagar, relativamente limitado, eles são muito poderosos pelos movimentos que eles podem fazer também. São muito interessantes, né? Então, o primeiro deles é com o rei, pessoal. Como é que a gente chama o primeiro movimento? É o roque. Então, nós vamos trabalhar esses 3. É o en passant, o roque e a promoção. Pessoal que está assistindo, a Isabela, se tiver que corrigir a pronúncia em francês, fique à vontade, pessoal. O nosso objetivo, nós vamos explicar que o en passant é um termo em francês que foi adaptado para poder mostrar dessa questão do passando, né? E isso nós vamos chegar na explicação do movimento do peão. Mas primeiro nós vamos começar com o movimento especial do rei. Então o roque, pessoal, ele envolve o rei e a torre. Então ele envolve 2 peças, isso é um ponto importante, e o foco dele é o rei. Qual o objetivo do roque, pessoal? O objetivo do roque não é o rock, obviamente, de música, mas a gente vai entender agora o que significa o rock. O rock, ele tem o objetivo, a finalidade de proteger o rei. Porque o rei, nós já comentamos que é a peça mais importante. Então, a gente tem que deixar o nosso rei muito seguro. E temos que tentar atacar o rei do adversário. Mas, para a gente deixar o nosso rei seguro, nós temos aquela posição inicial, igual a gente viu. A gente precisa deixar o nosso rei, pessoal, no canto. Normalmente, o nosso rei, no cantinho do tabuleiro, ele fica mais escondido. Quanto mais escondido ele tiver, mais protegido ele tiver, mais fácil é para a gente proteger ele e não ter problema com ele. E quanto mais no meio do tabuleiro, mais ali junto de todo mundo ele tiver, mais ataque ele pode receber e mais difícil é para defender. Então, qual que é o objetivo do roque? É um movimento que a gente mexe 2 peças ao mesmo tempo, o rei e a torre. Igual vocês estão vendo essa posição agora no tabuleiro aqui, pessoal. O que acontece? Como é que a gente vai entender isso?
O branco joga nessa posição. O branco precisa, nessa posição, pessoal, que ele quer rocar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o rei e vai mover esse rei 2 casas. Sempre 2. Observem aqui, ele andou 2 casas. E a torre acompanha o rei e vai para o lado do rei. Então, o rei, observe a letrinha aqui, ó, G1. O rei vem para G1 e a torre passa para F1. Esse é o roque. Por que nós estamos fazendo isso? Com um movimento só, por isso que ele é um movimento especial, que em um lance só, ele conta como um lance, a gente consegue mexer o rei 2 casas e passar a torre. É um movimento muito importante. Quase todas as partidas têm roque e precisa ter, porque o nosso objetivo é esconder o rei para o canto. Esse rei no canto, a chance dele levar ataque, dele ter problema e da gente levar o temido checkmate é menor. Então, o que a gente faz? O rei 2 casas. Andamos com o rei 2 casas, a torre passa para o lado. Olha que beleza. Esse é o famoso roque. Então, vamos entender um pouco melhor. Roque, andamos com o rei 2 casas, a torre passou para o lado. Agora você fala assim, poxa, Pedro, a gente não pode fazer o roque para o outro lado? Também pode, a gente também tem uma torre do outro lado. Então, a mesma coisa. Vamos fazer uma coisa interessante. Vamos fazer agora o preto fazendo roque. Os dois lados podem fazer roque, o branco e o preto. Observem que a distância entre esse rei e essa torre é maior. São 3 casas de diferença. É uma distância um pouco maior, comparada a esse que a gente olhou que está marcado em verde, que são 2 casinhas. Então, esse que a gente está marcado em verde, que a gente fez com branca, é o que a gente chama de roque menor, ou roque pequeno, que é quando a distância entre o rei e a torre é menorzinha. Quando essa distância é maior, a gente chama de roque grande, ou roque maior. Obviamente, os dois são permitidos pela regra e fica a critério do jogador, fazer roque menor ou roque maior. Como é que acontece com o roque maior? Assim como o menor, pessoal, vamos supor que o branco tenha feito o roque menor. Andou 2 casas com o rei, a torre passou para o lado. O roque maior é no mesmo formato. Então, o rei anda 2 casas, ó, até aqui. E a torre vai passar para o lado dele. Então, observe, o rei andou 2, a torre passou. Esse é o roque maior. Então, a gente pode fazer ele maior, pode fazer menor. Perfeito, pessoal? Então, essa basicamente é a questão do roque. Agora, isso tem algumas regrinhas, algumas restrições, algumas sutilezas. Primeira delas, pessoal, que é importante. A gente não pode rocar se a gente já tiver mexido o nosso rei ou a nossa torre. Então, essa é uma regra convencionada, oficial, que a gente não pode rocar se tiver mexido. Então, isso é um ponto importante. Por exemplo, nós estamos de branca nessa posição. Essa torre. Observem que essa torre aqui, ela já mexeu, porque essa torre começa nessa casa. Então, é isso mesmo, pessoal. Então, a gente tem que estar bem atento. Por isso que o rock, normalmente, a gente precisa fazer ele com certa velocidade, para a gente aproveitar que as peças não mexeram e a gente aproveita para esconder logo o nosso rei e deixar ele protegido. Então, observem, lembra que as torres começam sempre no canto? Se as torres começam no canto e essa torre está aqui em B1, quer dizer que essa torre já mexeu. Se essa torre já mexeu, a gente não vai poder rocar para esse lado, porque a torre já mexeu. Mas o nosso rei ainda não mexeu. E a nossa outra torre também não. Isso significa que a gente pode rocar para esse lado, para a direita, que é o roque menor. Então, fizemos esse roque menor. Roque curtinho, um espaço menor entre o rei e a torre. A gente não pode rocar para um lado, porque a torre já mexeu, mas podemos rocar para o outro. Agora, vamos ajudar o nosso amigo aqui de pretas. Nosso amigo de pretas também quer rocar. Aí ele perguntou para você, posso rocar? O que a gente responde para ele? Esse rei começa onde, esse rei preto? Esse rei preto começa aqui. Então, observem que esse rei ele já se moveu. Se esse rei já moveu, a gente não pode nem rocar para um lado, nem rocar para o outro. Lembra que o foco do rock é o rei. Se o rei já mexeu, esse rei vai ficar por aí perambulando. Está rodando aí no meio do tabuleiro. Isso pode ser perigoso, depende do que vai acontecer, mas rocar ele não pode. Então, esse é outro ponto importante. Outro detalhe importante, pessoal, é essa regrinha aqui do rock. A gente não pode rocar quando está em xeque. Então, o cheque, nós vamos comentar disso também, o cheque e o checkmate são coisas muito importantes no xadrez. O checkmate é o nosso objetivo. E o cheque, né, é uma forma da gente estar chegando no objetivo. Nós estamos ali atacando o rei do adversário. Mas, quando a gente está atacando o rei, esse rei não pode rocar. Então, isso é regra convencionada de que, estando em xeque, observe essa torre. Ela ataca o rei. Lembra que a torre mexe, esse movimento na vertical e na horizontal? Ela está atacando o rei. Então, a gente não pode defender do cheque rocando. Então, essa é uma regra que é importante. Nesse caso, a gente teria que simplesmente movimentar o rei para uma das casas. Mas a gente não poderia aqui, de jeito algum, fazer o rock porque a gente está em xeque. Perfeito, pessoal? E outro detalhe, gente, para completar.
esse daqui. Essa posição já é uma posição um pouco mais interessante, mas com mais peça para a gente entender. Primeiro ponto, nós já vimos algumas regras do rock. Uma regra muito importante é que a gente não pode rocar se o rei passar por alguma casa atacada. Pessoal, tá parecendo que é muita regra, é muita coisa. Fiquem tranquilos, é normal. Isso a gente está condensando essas informações para a gente ser dinâmico. Mas a gente assusta no começo, pode falar, gente, é muita coisa, então daqui a pouco eu não posso nem rocar mais, porque é tanta regra que eu tenho que respeitar. Mas por isso que o objetivo a gente tenta fazer logo o rocker no começo, para a gente simplificar. A gente não pode passar com o rei, pessoal. Lembra que o rei anda 2 casas? 1, 2. E a gente vai rocar. Vamos parar com o rei aqui. A gente não pode passar com o rei para uma casa que está atacada. Lembra que o rei é o nosso maior tesouro, né? A peça nossa mais importante. Então, a gente, de jeito algum, pode passar com ele para uma casa atacada. E observem essa torre. Essa torre adversária aqui do preto está atacando essa casinha. Se essa torre está atacando essa casa, essa torre está impedindo a gente de rocar menor. Porque o nosso rei vai passar para uma casa atacada. Lembra que é um processo de ritual. Nosso rei anda 1, 2 e a torre passa para o lado. Se nesse processo de andar 1, 2, o rei está sendo atacado, opa, para tudo que a gente não pode rocar ainda. A gente tem que resolver esse problema para poder rocar. Então esse é um ponto perfeito. A Mariane comentou isso mesmo. Tira logo o bispo e o cavalo, já faz o rock, fica com o rei resolvido e aí a partida continua. É uma ótima opção que a gente recomenda bastante para fazer o simples, né? Centraliza as peças e roca. Nós vamos comentar disso também. Pessoal, mas sem preconceito, né? Não vamos assustar aqui. Não podemos rocar para um lado, mas calma aí, a gente pode rocar para o outro. Né? Observem que para esse lado aqui a gente pode rocar. Por quê? Não tem casa atacada, nós não mexemos o rei, não mexemos a torre, então tá tudo certinho. Não estamos em xeque, seguimos todas as regras, que é o mais comum. A maior parte das vezes a gente segue essas regras e anda 2 com o rei e passa a torre. Rocamos. Pessoal, é agora um ponto interessante. Vamos ajudar o nosso amigo do preto. O preto pode rocar nessa posição? Vamos por parte. Ele tem 2 opções de rock. A primeira seria menor, que é esse rock curtinho nessas casas aqui, passando por essas 2. Mas essa torre preta, ela começa nessa casa. Então, ela já se moveu. Se ela já se moveu, para aquele lado não pode mais ser feito rock. Então, o preto só sobrou a opção de rocar para o outro lado. Só que a gente pode rocar para o outro lado? Podemos. Por que podemos? Podemos porque o rei não está em xeque, porque não foi movida a torre e o rei ainda, essa torre de A8. Então, a gente vai poder rocar. Agora, a dúvida que surge é o seguinte, é justamente essa ideia do questionamento. E esse bispo aqui? Esse bispo está atacando essa casa? Isso permite o preto rocar? Esse é um ponto importante, pessoal. Permite sim. O preto pode rocar porque o bispo não ataca uma casa que o rei passa. Lembra que o foco do rock é o rei. Então, o bispo não está atacando a casa que o rei passa. Observe onde passa o nosso rei. O rei da preta, 1, 2. Ele vai parar aqui. Então, ele passou nessas 2 casas amarelas. Então, ele não chegou onde o bispo está atacando. A torre passa, mas a torre não tem problema. Nosso foco é o rei. Então, o rei não pode passar para uma casa atacada. Perfeito, pessoal? Então, nesse caso, o preto poderia tranquilamente rocar maior. Beleza? Pessoal, então esse é o rock. São termos mais gerais, né? Mas para a gente entender no rock. Nós vamos comentar agora um desafio antes da gente ir para o nosso próximo movimento especial, né? E essa posição, pessoal, a última regra, que não é uma regra, mas a gente vai do bom senso também, que envolve o rock, é o seguinte: a gente não pode ter peça entre o rei e a torre quando for rocar. Então, por exemplo, o branco poderia aqui nessa posição falar assim, eu vou rocar maior. Eu posso rocar maior? Não posso. Por quê? Porque entre a torre e o rei tem um cavalo. E lembra que a torre não pula a peça. Então, quando essa torre sair daqui para vir para cá, ela vai estar pulando uma peça. Então, isso não pode acontecer. Certo? Então, o que a gente tem que fazer de branca? A gente precisa tirar o cavalo primeiro, aí o preto vai fazer alguma coisa, por exemplo, e aí a gente pode rocar. Anda 2 com o rei e passa a torre por cima. Show? Então, esse que é o detalhe, pessoal. Não podemos estar em xeque, não pode ter peça, obviamente, entre a torre e o rei, e não podemos ter mexido nem com a torre nem com o rei. E, obviamente, não vamos passar por nenhuma casa que esteja atacando a gente. Isso é perigoso para o nosso próprio rei. Né? Então, esses são os detalhes do rock. O rock é um pouco mais conceitual, pessoal. Por isso que a gente começa com ele, que é um pouco mais pesado. Agora vai ficando mais prático, né? Agora nós vamos comentar, pessoal, voltando aqui, sobre o nosso próximo movimento. Antes da gente ir para o próximo movimento, pessoal, essa daqui é a plataforma.
todo mundo está vendo que vocês receberam o cadastro por e-mail. Quem participou do primeiro mini curso já foi cadastrado automaticamente, pessoal. Então pode entrar na área do aluno, aqui nesse link que foi enviado por e-mail também, portalsistemax.com.br, clique na área do aluno e vocês vão fazer o login. No caso aqui eu já estava com o login feito e vão nesse daqui, curso de xadrez básico. E aqui vocês vão ter acesso ao que a gente tratou no primeiro mini curso, que é o jogo de xadrez e as peças, e agora o tema do segundo, que é o movimentos especiais, cheque e checkmate. Então aqui a gente tem essa possibilidade, para quem não assistiu, de poder rever os vídeos e ter esse reforço aí nos conhecimentos que a gente olhou no primeiro e agora no segundo também. Pessoal, sobre a parte dos movimentos especiais, quando a gente clicar aqui, que é o nosso tema que a gente está abordando, aqui tem o rock, o en passant e a promoção. Então, nós já abordamos o rock, então aqui tem um vídeo para reforçar. Quem tiver, às vezes, alguma dúvida, algum detalhe, pode clicar aqui na parte do rock. Vocês vão conseguir assistir. O professor Carlos Eli, que explica os detalhes do rock também. Quem quiser rever, tiver alguma dúvida, aproveita a oportunidade. E agora a gente vai para o en passant. En passant, pessoal, ele é um movimento especial. É um termo francês. O objetivo dele é significar passando, né? O peão está passando. O que isso significa na prática? Nós vamos olhar essa posição. Pessoal, lembra que a gente comentou no primeiro minicurso e reforçou hoje também, que no primeiro lance o peão ele pode mover duas casas. Qualquer peão, sempre no primeiro movimento, ele pode mover duas casas. E é exatamente aí, nesse movimento, que ele pode mover duas casas na primeira vez, a gente pode realizar um movimento do en passant. Que é o seguinte, observe esse peão branco. Ele está na posição original, está na casa inicial. Ele resolve andar duas casas. Falou, eu quero andar duas casas. É um direito dele, ele pode andar. Quando ele andar duas casas, pessoal, e parar ao lado do peão adversário, observe que ele está parando ao lado desse peão do C4. Então, ele andou duas casas, parou ao lado desse peãozinho preto, que já estava aqui. Só quando acontecer esse movimento, o preto pode capturar en passant, que é capturar como se esse peão tivesse movido uma casa só. O que isso significa? Isso significa que, quando a gente mexe o peão duas casas, é que, nesse caso, o preto pode, só naquele momento, capturar como se ele tivesse movido uma casa. Óbvio que é uma escolha do preto, o preto não é obrigado, ele pode fazer se quiser. Então, se ele mexer uma casa, peão toma. E nesse caso, como está na casa inicial e vai parar ao lado de um peão adversário, quando ele para, o adversário pode, naquele momento, capturar. E tiramos o peão adversário e capturamos como se o peão tivesse movido uma casa só. Então, essa é a regra do en passant. É uma regra muito rara, pessoal. Não existe nesse ponto. Acontece nas partidas, pode dar dúvida. Isso é uma questão que acontece. Fiquem tranquilos que isso é normal. É importante assistir o vídeo também que está na plataforma, que vocês vão conseguir reforçar esse conceito. Mas a melhor forma da gente aprender, pessoal, é treinando. Então, a gente vai aproveitar o nosso momento. Fiquem tranquilos. A Marina comentou que está um pouco assustada, gente. Isso é normal, tá? Fiquem assim, tudo certo, que isso acontece. É questão de costume. Então, no começo, a gente está sempre acostumando, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Pessoal, eu vou abrir aqui a plataforma. Deixa eu só reduzir isso um pouquinho. Aqui. Aí, agora, beleza. Aqui, pessoal, a gente consegue ter acesso ao vídeo para a gente entender o que a gente pode fazer no en passant. O que esse vídeo vai reforçar? Exatamente esses conceitos. E eu aconselho todo mundo a assistir, porque esse tipo de coisa a gente tem que estar repetindo que a gente vai conseguir gravar. A gente tem uma plataforma que a gente vai indicar também no final, pessoal, que é essa daqui, chama Lichess. Então, quem ainda não teve oportunidade de conhecer, aproveita a oportunidade, que o Lichess, ele é muito bom. É essa plataforma aqui, e a gente tem os acessos, os cursos, nós vamos explicar isso tudo certinho. Então, nós vamos mostrar mais. A Mariane comentou, realmente, esse é o movimento mais difícil, né? O Lichess nós vamos indicar no final, pessoal, é uma ótima oportunidade de vocês estarem treinando, acostumando, né, ao uso do en passant, porque é uma forma que vocês têm de jogarem, e lá tem também esse reforço de regra. Vamos para as posições, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Esse daqui, então, é a primeira posição que a gente observou. O peão moveu duas casas, o adversário pode capturar en passant. Outro ponto que é importante, pessoal, está aqui nessa posição. Desse outro lado, vamos focar, deixar esses dois peõezinhos e focar nesses dois. O preto, vamos supor que o branco fez um movimento,
O preto jogou este movimento. A dúvida que fica é, ô Pedro, eles pararam um do lado do outro. O branco pode capturar en passant? Vamos entender o que o preto acabou de fazer. O que o preto fez? O preto moveu uma casa, o peão. Se ele moveu uma casa, a regra do en passant diz que para capturar, o adversário tem que mover 2 casas. Por que nessa posição aqui, quando foi jogado D4, o preto pôde capturar? Porque o peão branco moveu 2 casas no primeiro lance. Se não for assim, não pode fazer o en passant. Então, nesse caso, por exemplo, o branco jogou, o preto faz H5. O branco não pode capturar. Lá. Por que não pode? Porque é um movimento que não foi feito com 2 casas no primeiro lance. Então, nada feito. Não tem en passant para esse caso. Perfeito, pessoal? É uma regra rara, mas que é importante a gente ter consciência. Pessoal, aproveitando também, nós vamos detalhar um pouco mais do Lichess também um pouco mais à frente. Nós vamos agora para a nossa próxima regra. Antes da gente completar, pessoal, quem tiver alguma dúvida também pode mandar pelo chat, pode interromper, falar, que o objetivo é essa troca de ideia e de experiência, né? Nós vamos para o nosso último movimento especial. Então, fiquem tranquilos que a gente começou dos mais exóticos e estamos indo para os mais tradicionais e mais comuns, né? O rock, obviamente, é o foco de todos, porque é com o rei. Então, a gente tem que fazer rock praticamente toda a partida, é o aconselhado. O en passant, ele é um pouco mais raro, mas agora a promoção, ele é um ponto, é um bônus, é um ponto sensacional, é uma forma de subir na vida. Que beleza, quem vai subir na vida? O peão. Tadinho do peão. A gente tem 8 peões, são nossa linha de frente, nosso exército, mas eles têm uma habilidade muito importante, pessoal. Os peões podem se promover, então eles podem transformar em alguma peça. Um ponto importante, pessoal, é o seguinte, questão de nomenclatura. Peão não é peça. Tá? Não é preconceito, não, tá, pessoal? É questão de nomenclatura mesmo. Peão não é peça. A gente tem algumas peças no xadrez, que é a dama, o cavalo, a torre e o bispo, e o rei. O peão não é peça. O peão é peão. Mas não deixa de ser importante e não deixa de ser tão relevante que ele pode. Quando um peãozinho, observe que esse peão começou aqui, na casa inicial. Aí ele foi avançando, foi chegando. O primeiro lance ele está com muita energia, ele pode avançar 2 casas. Depois ele está já mais devagarzinho, ele vai de uma em uma. Quando ele chega aqui, pessoal, na última casa, ele pode se transformar, ele pode promover. E aí ele pode virar uma outra peça. Então, esse é um objetivo muito bom. Então, quando a gente chega com o peão na última fileira, ele pode virar uma peça. Ou seja, ele não pode, obviamente, virar rei, que rei é um só. Né? Rei a gente não acha na feira. Então, a gente só tem um. Mas ele pode virar dama, pode virar torre, bispo ou cavalo. A gente que escolhe, olha que beleza. Então, é o que a gente achar que está melhor, que está precisando mais, a gente coloca. Então, o peão avançou, pessoal, chegou na última fileira. Observem as casinhas aqui, as opções de peça. A gente pode escolher o que a gente quer. A gente vai, nesse caso, botar uma dama. E promovemos uma dama. Ah, Pedro, mas eu já tenho uma dama. Eu posso ter outra? Com certeza. Fica à vontade. A única coisa que a gente não pode ter dobrado é rei. Mas a gente pode ter uma segunda dama. A gente começa com uma, mas se a gente promoveu, podemos ter uma segunda. Se a gente tem 2 torres, quer ter uma terceira? Se promovemos, com certeza. Um bispo, um cavalo, a mesma coisa. Só o rei, obviamente, que é exceção, né? Porque o rei, é o mais importante. Ele que é o nosso foco e que baseia o checkmate. Mas o peão, então, pode promover para qualquer uma das peças. Dama, cavalo, bispo ou torre. Perfeito, pessoal? Então, esse é o conceito de promoção. Observe que esse conceito é mais tranquilo do que os outros. Os outros são mais, principalmente o en passant, ele é mais exótico, ele é um pouco mais diferente, mas é um movimento especial de peão importante e esse também é fundamental, que é a promoção. Vamos entender essa posição agora, pessoal. Branco joga. Eu queria que vocês pensassem. Obviamente, nós estamos atacando para lá e estamos aqui no bico do gol, né? Alguém tem alguma ideia? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode falar, escrever pelo chat. Fique à vontade, pessoal. Porque o objetivo é essa troca de ideia, de bate-papo. O que vocês fariam de branca nessa posição? Marina ameaçou, Marina? Pode falar. Não, é porque eu não tinha entendido o que você queria de resposta. Eu tô pensando aqui. Excelente. A gente joga de branca. Nós temos que fazer um lance aqui. Observe que o nosso peão está muito bem. Nosso peão está na 7ª fileira. E nosso peão pode promover. O nosso peão ele pode promover. Lembra do movimento do peão, pessoal? O peão ele avança, anda para frente ou captura na diagonal. Nessa casa D8 ele não tem nada para capturar.
Mas nessa casa aqui, B8, ele pode capturar o bispo. Então é uma opção, a gente ganha um bispo. Olha que legal. E vamos promover. A outra opção é não capturar, avançar o peão e promover ele direto. Tem algumas sugestões aqui. A Mariane comentou, o Tanaka também. Pessoal, o mais comum no xadrez é a gente promover dama. Por quê? Porque a dama, igual a gente tinha falado, é a peça mais poderosa. Porque ela tem mais alcance. Ela tem, lembra daqueles valores que a gente comentou também no primeiro mini curso? A dama normalmente vale 9 pontos. Isso é muito importante. Então, o mais comum é que a gente promova dama. Então, esse é o ponto fundamental. Mas a gente tem a possibilidade de promover torre, bispo ou cavalo. E às vezes pode ser mais interessante que uma dama. Olha que beleza. Que chique. Nem sempre o mais poderoso é o melhor naquele momento. Costuma ser. Para cada 10 promoções, 9 vão ser de dama. Mas tem casos que a gente chama de subpromoção. O que é subpromoção? É a gente promover uma peça de menor valor. A dama é a peça de maior valor. A peça de menor valor é o cavalo, o bispo, a torre. Obviamente, cada um tem a sua utilidade. Igual o pessoal comentou muito bem aqui, o lance que ganha é o branco promover e promove cavalo. E olha que legal. Para onde esse rei preto vai? Esse rei não vai. Esse rei morreu. Tadinho. Esse rei está em xeque. Lembra do cavalo? Ó. 1, 2 e vira. Atacamos o rei. Esse rei não tem onde mover, a não ser essa casa. É a única casa disponível. Só que olha o nosso cavalo de novo. 1, 2 e vira. Então, esse cavalo também controlando, dando cheque e controlando a saída do rei. Esse é um caso de checkmate. Então, já fica no nosso próximo tema, que é o checkmate, já para todo mundo entender. O que é o checkmate? Esse é um ótimo exemplo. É o rei ser atacado, o cavalo está atacando ele, e o rei não ter para onde ir. Não tem como capturar o cavalo, não tem como cobrir o cheque, não tem o que fazer. A partida encerra. Esse é um ponto importantíssimo, pessoal. Nós vamos detalhar um pouquinho mais do checkmate. Então, esse é um lance bonito. O mais comum é promover dama, mas a gente trabalha nesse caso com subpromoção. Promove um cavalo que ganha o jogo. Promover dama ganharia, mas não daria mate, né? Teria mais jogo pela frente. Nesse caso, promover cavalo ganha imediato. Pessoal, esse outro aqui, esse é interessante. O que vocês fariam de branca? Nós temos um peão aqui lindo. Olha que peãozão bonito. Nosso peão já chegou até lá. Já é muito bom. Que a maioria dos peões acabam sendo trocados ou perdidos ou sacrificados no meio do caminho. Esse nosso chegou até lá. Mas a gente pode promover ele direto? Ah, o preto tem viria, ó. O preto está aqui de olho. Se promover, a torre preta vai jantar hoje. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa melhorar as nossas peças. A gente tem que tentar coordenar, usar esse peão que está muito bom na beira do gol para a gente fazer alguma coisa interessante. O que vocês fariam aqui? Branco joga. Ó, tá algumas sugestões aqui de lance. Interessante. Alguém tem alguma ideia, pessoal, de que a gente pode fazer de branca? Nós estamos de branca aqui. Nós temos um peão a mais. Nós queremos ganhar. Como é que a gente faz? A gente aproveita essa força do peão. Então, no caso, eu pegaria a torre branca que tá no F e eu jogaria ela pro E. Porque aí garantiria que se a torre comesse qualquer coisa que eu pegasse, eu botasse a outra torre para comer. Perfeito. Qual que é o seu nome? Natália. Natália, muito bom comentário, Natália. E nós vamos comparar uma coisa com a outra. Ótima ideia. Você sugeriu o torre E1 nessa posição. Mas, Natália, esse lance não é o melhor. Por quê? Você está descaradamente querendo promover. Você avisou para o seu adversário, vou fazer dama. Você se vira aí que eu quero a minha dama. Só que ele vai fazer uma coisa que é um pouco feia, mas é possível. Ele fala assim, então vou fazer igual criança, eu vou entrar na frente, quero ver você fazer dama. É isso que ele passa a mensagem pra gente. A gente fala, caramba, não posso fazer dama agora. É uma opção. Essa torre aqui está completamente sem lance, porque se ela mexer para qualquer casa, né, para qualquer lado, a gente está promovendo. Mas não é uma forma que a gente ganha. A partida aqui ainda vai prolongar, vai render. Nós tivemos uma sugestão da Mariane que ela concilia esses dois detalhes que você comentou, Natália, que é importante, que é a gente aproveitar uma forma do peão a potencializar essa promoção e obrigar o preto a tomar uma decisão. A gente não vai com a torre para E1, a gente vai com a torre, nesse caso, para F8 cheque. E a gente aproveita o apoio do peão. O peão, lembra que o peão anda para frente e captura para as diagonais? Então, a gente aproveita que o peão está ali e a gente dá um cheque.
Lembra que o cheque para tudo. A pessoa deu cheque, a gente tem que parar e resolver. Nesse caso, observe esse rei preto. Ele não tem para onde ir, tadinho. Aqui a torre está atacando, aqui é onde ele está atacando também. Ele não pode avançar para essas casas. Então, o preto tem que se posicionar. A única forma do preto fazer alguma coisa é usando essa torre para capturar. E quando torre toma torre, lembra do peão? Anda para frente, captura na diagonal. Olha que beleza. Usamos o apoio do peão, capturamos a torre promovendo. A gente faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente captura a torre, que é regra, capturamos em diagonal. Só que capturamos chegando na oitava fila. Então, capturamos e promovemos. Nesse caso, a gente escolhe o quê? Uma dama ou uma torre, nesse caso vai ter a mesma função, que é dar o checkmate. A gente ataca o rei aqui e o rei não tem onde mexer. A partida encerrou. Perfeito, pessoal? Então, esse que é um detalhe importante da gente utilizar a força do peão. Então, a gente está conseguindo ver nesses exemplos como é que esse peão avançado ele é perigoso. Ele ameaça promover, ele dá suporte para as outras peças ajudarem a atacar, e ele está sempre ali incomodando, né? E já que ele pode virar qualquer peça, assim, né? Dama, torre, cavalo ou bispo, a gente tem um leque aí de possibilidade quando promove um peão muito grande, né? Não, Natália, é isso mesmo. Isso tudo é ideia. No xadrez, pessoal, a gente trabalha muito com isso. A gente vê um modelo, a gente vê o exemplo para entender como que acontece, que aí a gente passa a incorporar aquilo e pensar. Né? Tem um campeão mundial que fala que xadrez é muito fácil de ver, muito difícil de fazer. Então, isso é um ponto importante, porque se a gente vê, né, por exemplo, alguém fazendo, a gente entende, igual vocês estão me vendo fazendo. Mas por isso que a gente vai comentar dessa plataforma ali Chess também, é importante vocês fazerem, porque vocês vão entender quando eu estou falando. Mas às vezes quando vocês forem fazer, vai dar aquela dúvida. Por isso que a gente disponibiliza esses vídeos também, para vocês assistirem. Caramba, como é que é isso mesmo? Como é que é a promoção? Como é que é o ampação, o rock? Vocês vão reforçando o conceito e vão aplicando. Aí aprende e fica para a vida toda. Né? Isso é perfeito. Tivemos um comentário aqui da Mariane. Isso, Mariane, perfeito. Realmente a torre não poderia mudar, né, de posição, né? Ela precisava seguir o curso dela, né? E a gente aproveita sempre o tema do peão. Peão promovendo, ameaçando promover, ele cria muita possibilidade, né? Pessoal, esse daqui é o nosso desafio, o último desafio de promoção. Esse daqui já é uma posição um pouco mais longa, que a gente vai ter que ter uma ideia. Ó, nós estamos com o peão aqui no bico do gol. Estamos ameaçando promover, que seria praticamente mate. A gente pode promover? O preto não é bobo, né? O preto deixou uma dama aqui, ó, do lado, olhando. Tá cuidando da promoção. A gente não pode promover. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Esse é um problema. A gente, antes do peão promover, ele ainda continua sendo um peão. Então a gente precisa, às vezes, de apoiar ele com alguma peça. O que vocês sugerem de movimento para o branco? O branco joga. Alguém tem alguma ideia do que a gente poderia fazer de branca? O Pedro comentou, torre defendendo o peão. Interessante, bem interessante, Pedro. É uma ideia boa. Alguém tem mais alguma sugestão, pessoal? De o que a gente pode fazer com a... A dama poderia ir pro B4? Excelente, Marina. Vou te falar. Você está fazendo curso com os russos, Marina. Eu já estava esperando uma resposta, tipo, não é o melhor, mas... Não, é o melhor. O Pedro comentou do torre B1. Torre B1 não é ruim não, Pedro. De forma alguma, você está fazendo a mesma função da dama. Só que tem uma sutileza aqui, que a gente viu um passo à frente. Ó. Quando a gente joga dama B4, por que a gente faz isso? Porque essa dama não tinha muita função aqui. A gente está colocando ela para defender o nosso peão e ameaçar promover. Ameaçamos. O que o preto tem que fazer? Ocupar a frente. Bater o pé, falar aqui você não promove. Aí a gente fica, caramba, ele bloqueou a gente. O que a gente faz? Aí vem a ideia do que o Bruno falou. A torre. Essa torre, gente, ela tá aqui parada sem fazer nada, a gente pode usar ela para alguma coisa. Como é que a gente consegue, com essa torre, atrapalhar a dama? Perfeito, o Pedro comentou. Excelente, Pedro. Na verdade, as duas ideias ganham, né? Essa foi até escolhida na partida, mas assim, as duas ganham, que é a mesma função. Uma peça defende o peão e apoia a promoção, que nesse caso é essa dama. E a outra peça fica livre, que no caso é a torre, para atrapalhar quem impede a nossa promoção, que é a dama preta. Como é que a gente expulsa essa dama preta daí, pessoal? Tem alguma forma legal da gente fazer isso?
Obviamente não vai ser em um lance só, a gente precisa ter um plano. Olha como é que a gente vai elaborando os pequenos planos. Talvez colocar a torre para dar um cheque ali, e aí ela vai ter que. A dama vai ter que. Eu não sei o termo que usa, comer e matar a minha torre depois. Capturar é o mais comum, né? De ideia, mas é perfeito, Marina. Qual que seria o lance? Assim, o primeiro lance, então, onde a gente colocaria a nossa torre? O pessoal está comentando que o objetivo final é chegar com essa torre aqui em C8. Todo mundo concorda, gente? Imagina, vamos fazer um super lance. Vamos colocar essa torre lá. Opa, pessoal, quem tiver algum detalhe pode ir comentando também. Ameaçamos, então, nosso objetivo é colocar aquela torre em C8. Se a gente coloca a torre em C8, a gente dá um cheque e o nosso peão, olha que beleza, apoia a torre. Então ele vai ter que tomar a torre e o nosso peão captura. E a gente não só ganha material, como promove. Né? Isso é um ponto importante. Então o lance aqui nessa posição, pessoal, depois do dama B8, é jogar o torre C1. Essa ideia que todo mundo comentou, muito bom, que é preparar o torre C8. E aqui o preto não tem o que fazer, coitado. O preto está enrolado. Porque o preto aqui ele não pode tirar a dama que o peão promove. O preto tentou abrir um lance de peão para abrir um respiro para o rei. Aí a gente não se intimida, né? Nós vamos lá embaixo, damos cheque. Se ele tirar o rei, a gente simplesmente captura a dama. Então, de graça, aí ele vai pelo menos tomar coisa. Pode falar mesmo. Maria. Detalhe, pessoal, pode comentar também ou no chat ou pelo áudio que a gente vai tirando as dúvidas, né? E quando dama toma, o peão, lembra que o peão anda para frente, captura em diagonal, pode capturar a dama promovendo. Aqui a gente pode escolher uma dama, que normalmente é a melhor opção, e aí nós temos duas damas, estamos bem ganhos e vamos ganhar a partida um pouquinho mais para frente. Nós vamos preparar o nosso próximo tema, que é o checkmate. Antes da gente falar do checkmate, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do cheque. Alguém sabe a diferença do cheque financeiro para o cheque do xadrez? A primeira diferença, gente, que a língua portuguesa nos perdoe, está no escrito. Então, a primeira grande diferença do cheque de banco para o cheque do xadrez é a escrita. O cheque de banco, pessoal, é com CH. O cheque do xadrez é com X. Então, isso já é a primeira coisa para a gente diferenciar. Mas, na verdade, Marina, é exatamente isso. Não tem nenhuma semelhança. Né? A não ser que os dois criam uma emoção. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Não, Isa, beleza. Pessoal, então, o que é o cheque? Obviamente, esse cheque aqui, temos na imagem, é o cheque do banco com CH. O cheque do xadrez é com X. O cheque, pessoal, nós vamos entender ele olhando essa posição. Olha que interessante. O cheque, gente, ele é simplesmente uma ameaça ao rei. Então, ameaçamos o rei, atacamos o rei, cheque. Lembra que o rei é diferenciado. O rei é a peça mais importante, o objetivo do jogo. Gira em torno do rei. Então, não existe a opção, pessoal, de capturar o rei. Isso é muito importante. Não existe essa possibilidade. O rei não se captura. O rei, ele se ataca. Ele se ataca e a gente cerca ele. Quando a gente atacar e cercar ele, checkmate. Mas quando a gente só ataca ele, cheque. É esse caso. Observe essa posição, vê se todo mundo concorda. Essa torre ataca esse rei. Lembra da torre? Movimento vertical e horizontal. Então, ela está atacando o rei branco. Essa torre está dando um cheque no rei branco. A partida acabou? De forma alguma. Cheque a gente pode levar um monte, a gente não pode levar checkmate. Aí a partida acaba. Mas cheque, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e defender o nosso rei. Ele é o nosso ponto importante. O objetivo do jogo está nele. Como é que a gente faz? Alguém tem alguma ideia, pessoal? Nós temos aqui várias opções para resolver um cheque. Nós vamos olhar elas com esse exemplo. Esse exemplo ele é perfeito para a gente entender o que a gente tem de possibilidade. Excelente. O Pedro sugeriu o rei F1. A Maria sugeriu o bispo por E8. Alguém tem mais alguma ideia, pessoal? Excelente. O Pedro comentou de sair com o rei. Excelente o que comentamos aqui também das três opções, né? Que a gente chama também realmente dos Cs, né? De comer, cobrir, né? E então são possibilidades.
Pessoal, as duas ideias são interessantes. O que o Pedro comentou também de usar o próprio rei preto para atrapalhar o cheque no rei branco. Nós vamos aproveitar o embalo também, que nós vamos chegar nesse caso. Mas o que a Mariane comentou é exatamente isso, Mariane. A gente trabalha com os 3 Cs, que é comer, cobrir ou correr, né? Feio é levar mate, pessoal. Então, se tiver que correr, sem preconceito, vamos preparar o nosso tênis e vamos andar com esse rei. É uma possibilidade. Agora, nós temos tantas possibilidades, qual que é a melhor? Aí que tá. Nem sempre é capturar, nem sempre é correr, nem sempre é cobrir. A gente tem que analisar. Então, pessoal, basicamente nós temos os 3 métodos. Correr, cobrir ou capturar. Como é que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de método da comparação, né? O que a gente executa? A gente compara as opções e vê qual que é melhor. Por exemplo, essa torre dá cheque nesse rei. Primeiro ponto, a gente pode correr com o rei? Com certeza. Antes da gente falar, o Pedro falou a expressão que é perfeita, Pedro. É exatamente isso que você falou, o raciocínio é sem dúvida nesse ponto. O cheque, pessoal, ele gera um susto. Que o cheque dá um susto, que você tem que parar a sua vida, o que você está fazendo, para tudo, e defende o seu rei. Você está em cheque. E a pessoa ainda fala com a boca boa, né? Tá saliva, né? Parece que tá jantando. Olha que beleza, né? Cheque. A pessoa fala com a vontade de que como se vai ganhar. A pessoa está atacando o seu rei. Mas não significa que o jogo acabou. Mas o que você precisa fazer? Você precisa estar atento. Quando a gente leva cheque, é muito comum a gente tomar esse susto, falar, caramba, estou em cheque, e sair correndo com o rei. É uma opção, mas nem sempre é melhor. Então, levou cheque, não se assuste, não vai ser nem o primeiro nem o último. Respira e fala, o que eu tenho de opção? Eu posso capturar, eu posso cobrir, ou eu posso correr. Vamos analisar. Esse rei, ele está em cheque. Ele pode correr, é uma opção, igual o Pedro sugeriu. Ele pode vir a E2, pessoal? Não pode, porque essa torre está atacando E2. Né? Então, essa casa a gente não pode ir. Mas esse rei pode ir a D2, esse rei pode ir a F2, ou esse rei pode ir a F1. Todas elas são possibilidades. Então, são chances que a gente tem de fugir com o rei. Seria uma opção. Agora, qual que vai ser a melhor opção? Essa é a melhor opção? A gente compara. Quais são as outras? A opção de cobrir. Como é que a gente cobre, pessoal? A gente simplesmente entra na frente. A torre não está dando cheque? Aqui, a gente entra na frente da coluna. Pessoal, a gente pode cobrir aqui de 4 formas. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode fazer essa cobertura? Só na parte de cobrir. Uma dica, hein? A gente pode cobrir de bispo. Perfeito, igual o Pedro falou, bispo é 2. A gente pode cobrir de cavalo. E a gente pode cobrir de dama. Perfeito, igual o Pedro comentou, muito bom. Cavalo é 3. Cavalo é 5. Observa, pessoal, as letras aqui embaixo e a numeração aqui do lado. Então, aqui a gente acha igual uma batalha naval. As casinhas lá. É 5, é 3, é questão de costume, né? E a gente pode cobrir de dama. Então, todas elas, pessoal, são opções. Então, a gente tem 4 opções. A gente pode cobrir de cavalo, de bispo ou de dama. Como é que a gente vai saber qual que é boa? A gente vai comparar. Por exemplo, se a gente cobre de dama, ele vai capturar a nossa dama, ele vai dar cheque. E aí a gente volta na matemática. O xadrez é um jogo matemático também por isso. Quantos pontos vale a dama? 9. Lembra que a gente já viu isso no nosso primeiro minicurso. A torre vale 5. Então, de 5 para 9, nossa matemática não está colaborando. A gente está perdendo material. Então, já é uma opção que a gente já não agrada. Agora, o cavalo. Ele pode vir para cá ou para cá. Em qualquer uma dessas casas que o cavalo for, o cavalo não tem defesa. Você observa que, por exemplo, se o cavalo vier para cá, a gente simplesmente pode jogar a torre toma. E continuamos dando cheque e ganhamos um cavalo do branco. Então o branco perdeu 3 pontos, que é um cavalo, e não resolveu o problema do cheque. Então também não é uma opção legal. A mesma coisa se ele fosse para E5. Então sobramos cobrir de bispo. Cobrir de bispo é uma opção? É. Se ele capturar o bispo, a torre vale 5. O bispo vale 3. Se ele fizer isso, nós ganhamos 2 pontos nessa brincadeira. Não é de se jogar fora. É uma vantagem. Mas a gente tem uma opção melhor, que envolve justamente o terceiro C. Nós olhamos o primeiro C, que é o de correr. Olhamos o segundo C, que é o de cobrir, e todas as opções. E agora a gente vai para o terceiro C, que igual o pessoal já comentou no chat, que é o capturar. Nesse caso é a melhor opção, porque a gente pega o nosso bispo e captura essa torre. E a gente acaba com o cheque. A gente acaba com o cheque, mas a gente vai perder o bispo. Quantos pontos vale o bispo? 3. Quantos pontos vale a torre? 5. Então, nessa matemática, a gente está levando coisa boa.
né? A gente ganhou 2 pontinhos, que é um ponto bom. Perdemos um bispo, mas ganhamos uma torre. Então, nesse balanço aí, é favorável. O xadrez é um jogo de troca. Então, a gente vai trocando peça, trocando material. Quando a gente identifica uma coisa boa assim, a gente aproveita e ganha um pouco matematicamente. Vale a pena. Por isso que nessa opção, dentre a opção de correr com o rei, cobrir, a gente escolhe capturar. Perfeito, pessoal? Então, essas são as opções. Marina, ótimo comentário. Era exatamente isso que eu ia comentar. Quando o bispo toma, a outra torre toma. Você fala, ah, Pedro, viu? Se livrou de uma, veio a outra. E aí, qual que é a solução? Não tem problema. A gente já fez uma possibilidade. Isso, Marina, que você comentou, é muito importante. Isso não descaracteriza que bispo toma torre foi ruim. Entendeu? A gente já se livrou de uma torre. Ele tinha 2. A gente continuou levando cheque, mas a gente pelo menos já se livrou de uma. Isso é um ponto ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar de novo. O que a gente tem de opção? A gente pode capturar a torre? Não pode. Então, dos 3 Cs, só 2 a gente pode fazer, que é correr ou cobrir. Cobrir, a gente vai cobrir ou de dama, igual a gente olhou. O cheque é praticamente idêntico, né? Ou de cavalo. O cavalo, pessoal, não tem defesa. Então, se a gente cobrir, vamos perder ele. A dama, nós vamos perder uma torre para uma dama. Ó, dama vale 9, torre vale 5. Na matemática, a gente está perdendo. Então, a gente vai à opção, o que o Pedro tinha falado um pouco antes. Nós vamos correr. Sem vergonha, sem nada, sem medo de ser feliz, vamos sair andando com o nosso rei. Por exemplo. Mas você fala assim, ah, mas ele pode continuar dando cheque? Pode jogar esse. E agora a gente faz o que o Pedro comentou muito bem, que a gente usa essa posição do rei preto para defender o próprio rei branco. A gente joga rei aqui. E agora, a torre não consegue vir dar cheque porque o próprio rei está atrapalhando. Olha que situação. A torre só tem um cheque, mas não é bom. Ela seria jogar a torre F3 e dar cheque. Mas aqui a gente simplesmente pode capturar. Ou de dama ou de rei, porque essa torre não tem defesa. Né? Então, os cheques acabaram e a gente vai eventualmente ganhar essa partida. Não temos dama e cavalo contra a torre. Temos muito material. Temos 12 pontos contra 5. Na matemática, a gente vai trabalhar para ganhar. É uma vantagem. Nós se livramos primeiro do cheque capturando. Depois que não tinha jeito, nós fomos correndo para uma posição segura e resolvemos. Então, esse é um ponto legal. Que o Pedro comentou exatamente isso, Pedro. Ele foi postergando o cheque, mas a gente pode sair correndo, andando, né? E aí, tranquilamente, a gente se livra do cheque, então melhor, né? Pessoal, e agora vem para a gente finalizar a parte do checkmate. O que seria o checkmate? O checkmate, ele é um cheque. Por isso que o nome é o mesmo, né? O começo do nome. Checkmate. O checkmate, ele tem o cheque. Então, para ter checkmate, tem que ter cheque. Esse é o primeiro ponto. Além disso, por que chama mate? Porque acabou a graça. Acabou o jogo. E exatamente isso. Esse é o objetivo. Nós vamos para dar checkmate. Checkmate, ele encerra a partida, pessoal, automaticamente. Deu checkmate, parou. Para tudo. Quem deu checkmate venceu. Quem levou checkmate perdeu. Então, esse que é o objetivo. Isso é um xadrez competitivo, né? É nesse modelo. Mas o checkmate é o nosso objetivo. Como é que a gente faz, pessoal, para dar o checkmate? A gente tem que atacar o rei para dar cheque. Lembra que o cheque é o ataque ao rei. Então, para dar o checkmate, a gente tem que dar cheque, atacar o rei. E para dar realmente o mate em si, o rei não pode ter onde sair. Ele não pode ter recurso. Lembra dos 3 Cs? Ele não pode ter nenhum dos 3 de opção. Então, ele não pode ter opção de correr, ele não pode ter opção de capturar, nenhuma de peça nenhuma e nenhuma opção de cobrir. Feito isso, é checkmate. Basicamente, essa é a diferença. É uma diferença, pessoal, muito importante para entender, para enraizar assim, o conhecimento correto, para não ter nenhum tipo de risco da gente interpretar alguma coisa errada. Então, o objetivo é esse. Branco joga nessa posição. O Pedro já tinha comentado, o lance ó, é dama D7. Vê se todo mundo concorda com esse lance, pessoal. Nós colocamos a dama na cara do rei. Aqui dando um oi para o rei. Essa dama está defendida pelo cavalo. 1, 2 e vira. Então o cavalinho está segurando ela. Então o rei não pode capturar. O rei não pode se colocar em xeque. Ele não pode capturar porque o cavalo defende. E aí a gente vai para as opções. Então o primeiro C, capturar, não existe. Nós vamos para o segundo C, cobrir. Tem como cobrir? A dama está na cara do rei. Não tem como botar nada na frente. Então essa opção também não está existindo. Sobrou por eliminação a última opção, que é correr. Será que a gente consegue correr com esse rei preto? Esse rei preto, pessoal, lembra do rei? Ele só pode ir uma casa para o lado, em todas as direções. Então, ó, ele tem essas opções. Ele pode correr para alguma delas? Nenhuma. Em todas elas, essa dama está atacando. Essa dama controla todas essas casas e esse rei não tem onde ir. O rei não tem como correr, o rei não tem como capturar e o rei não tem como cobrir. Checkmate. O rei está sendo atacado. Checkmate.
Esse é o objetivo do jogo. Então, esse que é o ponto legal. Vamos reforçar esse conceito, pessoal, para a gente fechar legal. Branco joga nessa posição. O que vocês sugerem aqui de ideia? Nós temos que, primeiro, estamos de branca, temos que dar uma olhadinha nesse rei aqui. Para onde que esse rei pode ir? O que esse rei pode fazer? Ó, o pessoal comentando, interessante o que o Pedro falou. E aí, pessoal? Vamos fazer o quê? Vamos oferecer empate? A posição está tão bonita. O que a gente nota nesse rei preto que é importante? A gente nota que esse rei não tem muito onde ir. Vocês concordam? Observa aqui, pessoal. É isso aí, perfeito. Perfeito, pessoal. Exatamente isso. Observe esse rei, gente. Esse rei, ele não pode vir para cá. E não pode vir para cá por causa desse bispo. Olha que bispo fantástico. Cobrindo toda a diagonal. Esse bispo mata a diagonal por completo. Então, já complicou. Mas esse rei, ele tem essa opção de vir por aqui. Então, a gente precisaria de alguém que ataque o rei para dar o cheque e precisa de alguém que tire essa casa do rei. Como é que a gente faz isso? A nossa peça, aqui dando um oi, ó, pedindo para participar. A torre. Igual o pessoal comentou muito bem, torre é 8. Esse é o lance, pessoal. Torre é 8, é checkmate. Todo mundo concorda? Lembra, o rei está sendo atacado. Primeira coisa, ele não pode cobrir. Por que não pode cobrir? Porque o peão não anda para trás, o peão só anda para frente. Ó. Eles estão vindo para cá, esses peõezinhos. Então, ele não volta. Não tem como cobrir. Não tem como voltar com a torre, porque o próprio peão está atrapalhando. A torre é voltar. A torre não pula, então vai ficar por aí. Mas ele pode tentar correr. Ele pode correr, ó. Para cá tem um bispo. Para cá também tem um bispo. Olha que beleza. Nessa diagonal. Lembra que o bispo mexe na diagonal? Então, já complicou. Mas ele teria a última opção, que seria tentar capturar. Ele teria que capturar quem dá o cheque. Quem dá o cheque? A torre branca. Essa torre dá o cheque. Podemos capturar a torre? Não podemos. Não tem como a gente chegar na torre. A gente não tem peça para isso. Então, dos 3 Cs, ó, ele não pode correr, não pode capturar e não pode, o último e triste C, né, cobrir. Então, checkmate. Esse é o objetivo do jogo. Fez checkmate, encerrou a partida. O cheque, pessoal, ele é uma forma de atacar o rei, mas o rei vai ter uma dessas 3 opções ainda viva. Ele vai poder ou correr, ou capturar, ou cobrir. Se chegar em algum momento que a gente deu o cheque e não tem mais essas opções, checkmate, e a partida encerra. Pessoal, esse daqui. Agora, a gente tem 2 desafios para a gente fechar com chave de ouro. Hein? Branco joga. Agora já não são mais lances tão imediatos. Agora a gente já tem que trabalhar a ideia do checkmate. O conceito, que é o que normalmente vai acontecer na partida, pessoal. A gente não vai estar assim jogando e vai chegar assim, joga aqui e ganha. Não é tão simples desse jeito. A gente vai ter que preparar. E aí vem a questão do plano. A beleza do xadrez de elaborar a estratégia, elaborar o plano. Então, e aí, pessoal? Confio em vocês. Branco joga. O que a gente pode fazer aqui de branco? Já vou adiantando. Se o nosso objetivo for colocar a torre lá embaixo, que é um objetivo interessante, que a torre não movimenta na horizontal e vertical, ela cortaria toda essa fileira do rei preto. Mas esse rei, ó, ainda tem um respiro. Esse rei não é bobo. Esse rei está aqui respirando. O que a gente pode fazer? Ó, o Pedro sugeriu uma ideia interessante. Alguém tem alguma ideia aqui de branca, pessoal? Vamos arrematar, nós estamos tão bem. Vamos ver que agora esse e o último exercício são mais difíceis, mas para a gente fechar bem. Pedro sugeriu torre A8 cheque, é uma opção. Mariana sugeriu G4, G4 é uma opção. O Pedro sugeriu dar cheque primeiro para depois o bispo E4, ou o contrário, né? Vamos lapidar. Ó, a Marina sugeriu bispo E4, excelente. Pessoal, o ponto principal é o seguinte: bispo E4. Esse é o lance que ganha, direto. Por que direto? O torre A8 vai ganhar também. Vai jogar bispo E4 e vai ganhar a torre.
Mas esse daqui a gente ganha praticamente imediato. Por quê? Porque a gente ataca a torre. E essa torre não tem defesa. O jogador do preto, inocente, falou, peraí, você atacou minha torre, eu não vou dar minha torre assim de graça. Ele tirou a torre. E agora, o que esse bispo está fazendo? Ele estava apontando lá. Ele antes não estava atacando aqui, porque a torre estava na frente. Só que ele atacou a torre e obrigou essa torre a sair. Quando essa torre sai, ele abre a diagonal para o bispo controlar aquela casa de H7. Controlado, agora a gente vai para o abraço. O nosso torre A8 funciona de um jeito mortal, né? A gente desce a torre e damos cheque. Cheque, controlamos toda essa oitava fileira, que é a última fila. Esse rei não tem onde ficar lá embaixo. A única opção seria sair para cá. O bispo está vigiando. Então, checkmate. O branco ganhou. É isso aí, pessoal. Legal. E agora, Marina, para a gente recolher as cinzas do cérebro, então, para fechar, o último exercício nosso para a gente coroar. O branco, nessa posição, inocente, um pouco desavisado, jogou dama toma, tentando ser feliz. Falou, eu vou. Preto joga, gente. Vou facilitar para vocês, hein? Vamos virar a posição, porque nós estamos de preta. Viramos, hein? Só trocamos o tabuleiro. Ah, mas fica tranquila, Marina. Você vai conhecer o Lichess hoje. Quem ainda não conhece, pessoal, as ferramentas Lichess, chess.com, vocês vão ser apresentados hoje. Que é a ferramenta simples, cadastro gratuito. Nós vamos comentar delas no fechamento também. Para a gente fechar, hein, pessoal? Preto joga. O que vocês fariam de pretas aqui? Observa que nada na vida é tão fácil, não vai ser tão de graça assim. Mas a gente tem que preparar, não temos que construir ideia. Interessante. Ideia do Pedro, legal. Alguém tem mais alguma ideia aqui, gente, de preta? Vamos tentar deixar isso emocionante. É uma opção, Mariane. Mas, Mariane, esse lance você sugeriu com qual objetivo? Qual a ideia dele? Mariane sugeriu, gente, que a gente jogasse dama A3. Mas é uma opção. Mas para que a gente faria aí? Não, tranquilo, Mariane. O objetivo é esse mesmo, a gente interagir, propor ideia, e aí a gente vê que a gente mesmo propôs um lance que não tem um objetivo tão claro. Então a gente fala, opa, vamos parar um pouquinho, vamos ver se a gente tem um lance com um objetivo mais direto. E é exatamente isso que o pessoal comentou. O lance que ganha aqui, pessoal, é dama F3. Porque esse rei, gente, já está todo cercado. Olha isso aqui. Esse rei está cercado. Esse bispo preto já está cercando o rei. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Agora nós vamos virar um leão, né? Chegou a nossa hora. Esse bispo, gente, chegou em H3, tá atacando, cercando o rei branco, e a gente traz a dama. E a gente ameaça ir para as vias de fato aqui em cima desse rei. O branco também tá pensando em ir para as vias de fato e jogou a dama aqui. Falou, eu vou tomar o seu cavalo e vou dar cheque no rei preto. Para fechar, preto joga e ganha. Não tinha, obviamente, defesa pro branco, tá, gente? Então, o branco tentou contra-atacar. Mas a gente aproveita que esse rei branco está aberto e está cercado, e a gente já cercamos ele. Vamos agora, na parte do cheque mate, a gente agora vai dar o cheque e vamos arrematar. Opa, perfeito. É isso mesmo, pessoal. O lance que ganha, dama G2. Esse lance, mate. Cheque mate. Olha que beleza. Colocamos a dama na frente do rei. Esse rei não pode capturar por causa do bispo. Então, a primeira opção, já não tem jeito, nem capturar com outra peça. Não pode correr, porque essas casas estão cercadas, as casas aqui do lado. Controladas todas pela dama. E também não pode cobrir, porque o rei está na cara da dama, não tem como ele colocar nada na frente. Então, checkmate. E a gente aproveitou que o rei já estava cercado, trouxe a dama e arrematou. Então, esse que é o objetivo e essa diferença entre cheque, quando a gente só ataca o rei, checkmate, quando a gente ataca e cerca o rei. Não tem o que fazer. Não pode os 3 Cs, cobrir, capturar ou correr. Então, a partida está encerrada. Preto ganhou. Pessoal, para a gente finalizar, então, fica só o checkmate, né? A teia em cima do rei adversário. Fica a indicação do Lichess. Essa plataforma lichess.org,
É uma plataforma excelente, gratuita, fácil de usar, fácil de utilizar, de baixar. Vocês podem usar pelo computador, pode baixar o aplicativo no celular, cria a conta gratuita, é muito fácil, tem opção de aprender, tem todos esses movimentos também revisados e tem a opção de jogar. É um dos maiores sites de jogo no mundo atualmente, está sendo muito usado, então muita gente joga por lá por essa plataforma, né? Então você pode desafiar jogadores diferentes, jogar contra computador, jogar contra humano, de partidas mais rápidas, partidas mais pensadas, o formato que for. Então fica a sugestão, quem quiser digita no Google chess.org, vai abrir o site, só cadastrar gratuito, bem facinho, e lá tem as opções de aprender, de assistir partida, de ver material, de jogar, sempre muito simples. Pessoal, antes da gente encerrar, 2 detalhes só. O primeiro deles é o seguinte, gente. Quem tiver algum detalhe, alguma dúvida para acessar a plataforma, pode procurar, pode falar, pode entrar em contato, seja pelo Instagram, pelo e-mail, a forma que vocês acharem melhor também, que a gente está aqui para ajudar também. Não esqueçam do canal do YouTube, igual a gente tinha comentado no começo. Os links, o link foi enviado por e-mail de vocês, então no e-mail que vocês receberam lá tem o link do canal do YouTube, não deixa de clicar, se inscrever. E aproveitando também você que ainda não foi apresentado ao mundo do Instagram, então olha que beleza. Se você que é recente, igual eu também nessa ferramenta, gente, não precisa nem ter conta. Você digita o site do Instagram e coloca get_esa. E aqui você vai clicar em seguir. Não deixa de seguir a página não, pessoal, que tem todas as atividades, tudo que o grupo realiza, tanto na área ambiental, tem ensino, pesquisa, extensão, tem os eventos que o grupo faz, tem de evento muito destaque agora, pessoal, semana que vem, o seminário de meio ambiente e biossegurança, um seminário com parceria do centro do CICEAC, né, de Juiz de Fora do Exército. É uma oportunidade espetacular de estar acompanhando a área ambiental. Para quem não conhece, não é do meio, não tem problema. O objetivo é esse, é levar esse conhecimento para o público em geral, todo mundo poder entender um pouco mais, aprender numa área que é tão bonita, tão importante também no nosso dia a dia. Então, não deixa de aproveitar essa oportunidade. E também de convidar de todas as atividades que acontecem também, ó. Conscientização do Setembro Amarelo, então vai ter live com... Opa, aí o pessoal tá querendo até minha conta já, gente. Então vai ter live no Instagram com psicóloga Priscila Zimmermann, é isso mesmo, né? Cristiane Zimmermann, desculpa, psicóloga Cristiane Zimmermann, senão a Isabela me bate. Pode fazer isso não, né, gente? Então, ó, pode entrar, gente, assistir, vai ter live, conscientização, vai ter esse seminário agora, sempre tem live de tema ambiental, tem mini cursos, seminários, tem muita coisa importante, interessante de ensino, de pesquisa e de extensão. A gente leva esse conhecimento da universidade para fora dela, né, para o público em geral, para quem contribui e para quem está ali sempre presente, não só de parte sanitária e ambiental específica, mas como um todo também para o conhecimento. E essa oficina também, esse mini curso de xadrez, é mais uma dessas atividades. Então, a gente está encerrando a gravação agora, pessoal. Fiquem à vontade, nós vamos passar agora o link no chat para pegar o feedback de vocês, o que vocês acharam, o que vocês quiserem, e quem também quiser receber o certificado, pode ficar à vontade também, nós estamos à disposição aí para contatos.